Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, episódio especial de Dia dos Homens. Hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo do livro The Myth of the Male Power, sobre as pulsões da morte. Então, para quem não conhece, esse é o livro do qual eu estou falando. O livro escrito pelo psicólogo americano Warren Farrell em 93, que teve uma segunda edição em 2014. E esse capítulo se chama As Profissões da Morte, Meu Corpo, Regras Não Minhas. Então seria um trocadilho aí com o ditado feminista de Meu Corpo, Minhas Regras, quando isso só se aplica às mulheres. Quando são os homens, o corpo pode ser do homem, mas as regras não são deles, são da sociedade. E nesse capítulo, Farrell vai falar que existem 3 alistamentos exclusivamente masculinos e normalmente obrigatórios. O primeiro é o alistamento militar, né? Apenas homens vão para as guerras. O segundo é o de guarda-costas gratuito. Se você vê alguém indefeso, sendo agredido fisicamente, sendo judiado, você tem a obrigação moral de ajudar essa pessoa, de defender essa pessoa, principalmente se for uma mulher apanhando de um homem, aí pior ainda, se você não se colocar entre o agressor e a mulher, você é acusado de estar ajudando, contribuindo com o machismo. Então você tem a obrigação, você tem um alistamento obrigatório de proteger todas as mulheres, independente de você conhecer ou não, independente de você ter alguma chance de derrotar o agressor ou não. E o terceiro alistamento exclusivamente masculino é ter uma profissão mortal, uma profissão da morte. Profissão da morte aqui significa uma profissão com alto risco de morte, alto risco de ferimento físico, de mutilação, que se nós formos fazer uma lista de quais profissões são essas, a gente vai ver que todas elas têm de 95% para mais homens. Nós não vemos, e nós não vemos feministas pedindo equidade, reclamando que já que 50% da população é mulher, 50% dos profissionais também deveriam ser mulher. E aí então, outro detalhe importante que nós precisamos prestar atenção é que feministas reclamam de que os homens têm os melhores trabalhos, de que os homens recebem mais do que as mulheres, mas existe uma diferença entre um trabalho que paga muito e um trabalho que é bom. É verdade que homens são a maioria daqueles que têm um trabalho que paga muito, mas é mentira que os homens são a maioria daqueles que têm um trabalho bom. Geralmente os trabalhos bons ou eles têm um equilíbrio, uma equidade de gênero, ou eles são dominados pelas mulheres. Aqui nós temos o último relatório do site CarryCast, esse é de 2019, pelo menos se tem um de 2020 eu não encontrei, no qual ele lista os melhores e os piores trabalhos dos Estados Unidos. Não sei até que ponto se aplica ao Brasil, mas eu vou depois falar um pouco sobre o Brasil. E eu acho ele um site muito bom, muito interessante, porque ele não classifica os trabalhos apenas em função do quanto eles ganham, mas ele também avalia o quão estressante é esse trabalho e qual a possibilidade de você ser promovido, mudar de área depois. E se vocês tiverem dúvida, se vocês não concordarem com a opinião deles, tem um lugar, tem uma seção específica no site que explica como eles classificam, medem essas coisas para poder dizer se um trabalho é bom ou não. Então vamos lá. Os 10 melhores trabalhos em 2019 nos Estados Unidos eram cientista de dados, estatístico, professor universitário, terapeuta ocupacional, consultor genético, gerente de serviços médicos, analista de segurança da informação, matemático, analista de pesquisa operacional e atuário. As 10 piores são taxista, lenhador, jornalista, ele parece que especifica que é jornalista de jornal mesmo, de papel, varejista, militar no estado. Aqui eu não tenho certeza se militar no estado quer dizer um militar profissional mesmo, que vai seguir carreira nessa área, ou se é alguém que está fazendo tiro de guerra, porque é obrigatório o homem fazer tiro de guerra, mas tem essa categoria, que geralmente é um trabalho super estressante, sem possibilidade de você ser promovido.
Temos agente carcerário, DJ, técnico de descontaminação nuclear, vendedor publicitário e comentarista televisivo. Aqui o comentarista televisivo seria o jornalista de TV, mas não o âncora. A pessoa fica no estúdio dando as notícias principais. É a pessoa que vai viajar, que vai entrevistar as pessoas na rua. Então a gente pode ver que entre os piores, praticamente todos são dominados pelos homens, exceto talvez jornalista, varejista, não sei, vendedor publicitário. Eu acho que se fosse publicitário ainda teria um equilíbrio de gênero, mas vendedor publicitário não sei muito bem qual a diferença de um publicitário normal, ou talvez seja dominado pelos homens, não sei. Mas entre as melhores profissões, a gente vê aqueles que têm mais a ver com computação, com matemática, com certeza são dominados pelos homens, porque a gente sabe que homens têm mais interesse por essa área. O professor universitário depende muito da área, mas eu acho que há mais cursos de humanas e biológicas, que geralmente ou são dominados pelas mulheres ou têm uma equidade de gênero. Terapeuta ocupacional, pelo que eu sei, pelo menos aqui no Brasil, é dominado pelas mulheres, então tá meio a meio. Esse daqui foi um ranking que eu encontrei, que seria das melhores e as piores profissões no Brasil. Eu encontrei em mais de um site que alegou que essa classificação foi do site adizuna.com, mas eu não encontrei no site da adizuna.com o local exato onde está essa informação, então não sei se foi realmente feito por eles, de que ano é, como foi feita essa classificação, mas foi o único ranking que eu encontrei que disse ter levado em consideração outras coisas além do salário, então é por isso que eu estou mostrando ela aqui para vocês. Segundo essa classificação, as melhores profissões no Brasil são engenheiros, profissionais de TI, cirurgião, advogado, veterinário, administrador, atuário, fisioterapeuta, arquiteto e dentista. As 10 piores são motorista de ônibus, entregador, assistente de cozinha, jornalista, policial, vendedor, empregado doméstico, garçom, assistente social e segurança. Então, se alguém aqui ainda não decidiu que área quer seguir, qual a profissão que quer fazer da vida, aqui está algumas opções para vocês refletirem de onde vocês provavelmente vão passar mais estresse ou ter mais dificuldades financeiras de carreira e quais talvez sejam menos difíceis, não fáceis, mas menos difíceis. E aí nós temos a fórmula do salário alto que o Farrell criou. Depois ele vai aumentar um pouco essa fórmula. Eu já fiz uma série de vídeos sobre o livro do Farrell, Porque os Homens Ganham Mais. O link deve estar aparecendo no canto superior direito desse vídeo para vocês. Quem não viu pode ir lá consultar. Mas no livro Porque os Homens Ganham Mais, o Farrell vai citar 25 motivos, né? Aqui a gente vai focar um pouco menos, que seriam os mais importantes, vamos dizer assim, talvez eles sejam suficientes para explicar, mas que aquilo começa a você entrar no detalhe do detalhe. Então, qual é a fórmula? A primeira é: continue disponível ou pensando no trabalho depois de encerrar o expediente. Profissões que pagam bem, que pagam alto, normalmente não permitem que você se desligue psicologicamente do trabalho. Você bate o cartão e continua sendo atazanado por ligações telefônicas, você continua pensando nos problemas que você precisa resolver no dia seguinte, enquanto aquelas profissões que são mais leves do ponto de vista psicológico, e você bate seu cartão, sai da empresa e pode esquecer que o trabalho existe e que você não vai precisar se preocupar com ele antes do dia anterior, elas geralmente pagam menos. Em segundo lugar, você deve se arriscar a se ferir fisicamente. Normalmente, quanto maior a possibilidade de você sofrer ferimentos, de você acabar tendo um membro mutilado, ou de você mesmo acabar morto, mais você recebe, maior o seu salário. Trabalhe na rua, geralmente trabalhos em que você fica exposto ao sol, à chuva, vento. Se você mora em um lugar em que neve, em que você fica exposto à neve, esses trabalhos eles geralmente são mais estressantes, por isso as pessoas não querem esses trabalhos, elas evitam pegar esse trabalho. E para conseguir motivar, convencer as pessoas a aceitar esse trabalho, os empregadores pagam mais,
os salários é maior e mesmo geralmente tendo uma necessidade de especialização menor. Então, um trabalhador de construção civil aqui no Brasil, até onde eu sei, ninguém é quase o dobro do que um psicólogo com mestrado. Justamente um dos motivos é esse, né? Além de, claro, ter outros como a possibilidade de se você se ferir fisicamente, mas é uma coisa que nós precisamos levar em consideração e que se você parar para reparar, essas profissões que trabalham na rua raramente são feitas por mulheres. Você normalmente não vê mulheres ou se vê são poucas, elas são a exceção. Quarto critério para você ganhar muito, arrisque perder tudo. Então, mercado de ações, quanto mais você se arrisca, maior possibilidade de ganhar, mas também maior possibilidade de você ir à falência. Trabalhe em horários indesejáveis ou sem flexibilidade. Geralmente também, quanto mais flexível o horário de trabalho, mais as pessoas querem esse tipo de trabalho e por isso você tem uma oferta maior do que a demanda, o que acaba subvalorizando esse tipo de profissional. Então, na psicologia, por exemplo, é muito comum você ver pessoa que vai fazer mestrado, doutorado ou algum outro tipo de curso. O pessoal combina, vamos fazer isso ao dia? Nesse dia, para mim, não seria bom porque eu tenho paciente, mas tudo bem, eu posso conversar com o paciente e remarcar. Então, existe uma flexibilidade de horário muito grande. Você tem facilidade de adequar o trabalho às suas outras necessidades. Enquanto outros trabalhos não, você tem que trabalhar das 8 às 18 e tem uma hora de almoço, não pode trocar a escala e é isso. Ou então você tem que trabalhar de madrugada, tem que trabalhar em fim de semana, feriado. Esses tipos de trabalho, eles geralmente as pessoas evitam e justamente por isso eles acabam pagando mais. Outro critério é, se a empresa te mandar para Alasca, vá. Trabalhos em que você é obrigado a viajar, manda para a empresa. Normalmente pagam mais, principalmente se for para lugares indesejáveis. Então as pessoas ficam sonhando em trabalhar com viagem, com turismo, com exportação, diplomacia para poder ir viajar para a França e tal, essas coisas. Você provavelmente vai ganhar mais porque você vai precisar ter um segundo idioma, você é um profissional mais especializado, mas em geral, se você quiser ganhar bem mesmo, você tem que aceitar ser enviado para um lugar que ninguém quer ir. Então, se eu não me engano, no livro Porque os Homens São Como São, que foi o livro que o Fowler escreveu antes desse The Myth of the Male Power, ele menciona um empresário. Ele ia abrir uma filial no Alasca, por isso que eu botei aqui, sempre se te manda para Alasca, vá. Ele ia abrir uma filial no Alasca. Ele precisava de mandar algum gerente, alguém com cargo alto para essa nova filial. E ninguém queria ir. E aí, para poder convencer as pessoas a irem para Alasca, ele começou a aumentar os salários da pessoa que fosse. Ele começou a sofrer pressão das pessoas para mover mulheres a receber reclamações, processos de que os homens estavam ganhando mais do que as mulheres por fazerem o mesmo trabalho. E aí ele fala pro Farrell num encontro, numa situação em que os dois se juntam, as pessoas reclamam que eu pago mais pros homens por fazerem o mesmo trabalho do que as mulheres, só que eles fazem o mesmo trabalho num local em que eles se dispuseram aí porque foi a opção que eu tive para conseguir fazer o que eu precisava fazer. Eu precisava de alguém para Alasca, ninguém queria ir para Alasca, eu tive que aumentar o salário e mesmo aumentando o salário, as mulheres se recusaram a ir para Alasca. Só quem aceitou a proposta foram os homens. Então, isso é algo que você tem que levar em consideração também. Assim como pessoas que ganham mais geralmente trabalham em horários indesejáveis ganham mais, assim como quem ganha em locais indesejáveis também ganham mais. Então, você falar que duas pessoas têm a mesma profissão, trabalham na mesma empresa, têm o mesmo cargo, a mesma função, não é suficiente para você saber quanto ela vai ganhar. Você tem que levar em consideração também o quanto ela está disponível a fazer o que os outros não querem fazer. Outro critério para você ganhar mais é priorizar trabalhos que não trazem realização pessoal, por exemplo, no limpador de esgoto. Então, novamente, a questão do aceite o trabalho que ninguém quer fazer. Quanto menos pessoas quiserem fazer, mais os empregadores pagam. E você normalmente não vai ver grupos ativistas
reclamando que o grupo deles não é representado por essa categoria, por essa profissão. E por último, evite profissões que têm contato com pessoas em ambientes agradáveis. Geralmente, profissões que têm contato com pessoas, principalmente em ambientes agradáveis. Então, aqui eu nem estou falando do agente carcerário, estou falando, sei lá, do professor de educação infantil ou do advogado que tem um escritório chique. Essas profissões, elas normalmente trazem uma certa realização pessoal, então as pessoas procuram mais essas profissões. Como é um ambiente agradável, também não tem a questão do ser exposto à chuva, ao sol forte, não tem o problema de você estar trabalhando no Alasca, você não vai estar provavelmente em um horário indesejável, então essas profissões que têm contato com pessoas, principalmente em ambientes agradáveis, elas vão pagar menos do que profissões em que você não tem contato com pessoas, como por exemplo caminhoneiros, que ficam dias, às vezes semanas, praticamente sozinhos, isolados socialmente, sem contato com outras pessoas, ou profissões em que você até tem contato com pessoas, mas em ambientes desagradáveis, por exemplo, agentes carcerários. O que nos leva ao paradoxo da equidade trabalhista, né? De que as mulheres elas buscam profissões seguras, aquelas profissões em que você vai ver o mesmo número de mulheres e de homens, ou até mesmo mais mulheres do que homens, e que você vai ver feministas brigando por equidade, são profissões seguras em que você não corre o risco de morrer, você não é exposto às forças hostis da natureza, você não tem que trabalhar em um horário ruim, inflexível, você não tem que trabalhar em um local ruim. E ao criar leis que protegem apenas as mulheres, a gente acaba aumentando a discriminação contra as mulheres de duas formas. A primeira é o totemismo, que é aquele vou contratar mulheres só para fazer número, só para ficar bonitinho na foto, dizer que a minha empresa tem mulheres, mas no fundo ela acaba sendo uma funcionária fantasma, uma testa de ferro, uma laranja, porque as pessoas não confiam na capacidade dela, não confiam na habilidade dela, então ela acaba sendo isolada dentro da própria empresa e quem acaba fazendo tudo são os homens. Eu fico muito preocupado, por exemplo, com cotas para mulheres na política, de 30% de todos os cargos da política têm que ser reservados às mulheres. Então, se menos de 30% do número de vagas para políticos forem preenchidos por mulheres, os homens que seriam eleitos vão deixar de ser eleitos para dar lugar às mulheres, porque isso cria a possibilidade de você ter pessoas no Congresso, no Parlamento, que elas são testas de ferro. Elas estão lá para ficar bonitinho na foto, dizer que temos mulheres no governo, mas na verdade quem manda é outra pessoa, tá só dizendo para elas o que elas têm que fazer e elas mesmas não entendem nada. Me preocupa muito. Eu sou contra isso. Eu acho que cota pode até ser bom quando é uma coisa temporária e inicial. Nunca tivemos uma mulher nesse cargo, então beleza, vamos criar cotas por, sei lá, já que estamos falando de eleição, vamos botar 8 anos, então 2 eleições. E para as mulheres poderem mostrar do que elas são capazes, quais os tipos de propostas que elas têm, mostrar suas qualidades e defeitos. E aí, a partir daí, a cota acaba e as próprias pessoas decidem se elas querem reeleger essas mulheres, se elas contratariam novas mulheres e tudo mais. Se a partir do momento em que se torna uma coisa por tempo indeterminado, e que ou então até tem um tempo determinado hipotético, vou chamar até de mitológico, porque eu estou falando de você ter essa cota até atingir 50% dos políticos eleitos serem mulheres. Não existe nenhuma garantia de que isso um dia será possível, não existe nenhuma evidência nem de que isso seja possível, de que isso vai trazer realmente algum benefício para a sociedade. Então, você, a partir do momento em que se torna indeterminado ou determinado até um tempo que pode nunca vir a acontecer, você abre caminho para o totemismo. Então, vamos botar mulheres lá para ficar bonito na foto, mas elas mesmas não fazem nada, quem faz tudo são os homens.
E aí você tem o problema de que você não sabe quem é que realmente está no poder, quem é que realmente está mandando, quem é que é realmente responsável pelas coisas. E o outro problema é a da evitação de contratação feminina, né? Então, se você contrata mulher, você corre o risco de ser acusado falsamente de abuso sexual se você acabar demitindo-a ou fazendo alguma crítica que ela não goste. E agora surgiu essa história de que a, a palavra da vítima é suficiente, ela serve como prova final, que ela basta. E mesmo que as pessoas não levem a sério de que a palavra da vítima basta, você acaba ficando é, mal na sua comunidade, você acaba ficando mal no mercado, você, mesmo que seja inocentado depois, a sua vida pode estar destruída pelo resto da vida. Então, eles, você vai ter empregadores que até querem contratar mulheres, acreditam que elas são capazes, mas que você acaba tendo um risco jurídico muito alto e você vai procurar outros meios de tentar fugir desses perigos, seja parando de contratar CNT, contratando todo mundo autônomo ou com algum outro tipo de vínculo em que você não fique tão responsável, não responda tão fortemente pelas ações, não se comprometa tanto com o tipo de relação que você vai ter com esses empregados, em que você diminua ao máximo a possibilidade de você sofrer um processo ou coisa do tipo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o curtir aí no vídeo, compartilhem com os amigos, inscrevam-se para receber as notificações de quando sair vídeo novo e me ajudem a manter o canal fazendo uma doação no link desse vídeo. Obrigado e vejo vocês no nosso próximo vídeo.